Boa tarde. Vou apresentar aqui uma tese. Na verdade, nós estudamos vários textos durante esse período da nossa aula de doutorado da disciplina de Fundamento da Religião. Então, foram vários textos discutidos em sala de aulas, foram textos assim muito ricos, né? E muito bom dentro da nossa atividade como professor. Foi riquíssimo, né, esse conhecimento que nós tivemos durante esse semestre. Foi muito importante, de suma importância, né, dentro da área da educação. Mas entre todos os textos que foram estudados, né, durante as aulas, eu achei interessante trabalhar hoje a questão do texto do Rubens Alves na educação romântica. Então, ele traz aqui um relatório muito importante, que ele fala sobre a escola Gaiolas, né, e a escola de Asas. E eu achei interessante, porque, infelizmente, é uma realidade ainda, né, no mundo que nós vivemos do século XXI. É todo um sistema. E ele traz aqui, por exemplo, né, essa questão, ele traz até algumas experiências que eu achei muito interessante. Então, ele aborda aqui a questão da da escola, né, que são gaiolas. E ela traz aí um exemplo de alunos que são ainda inseguros, né, são presos, porque hoje o professor chega na sala de aula e ele traz ali uma apostila, e aquela apostila ela já tem toda aquela argumentação, aquele conteúdo programado, planejado, que deve ser discutido, né, arguído diante o decorrer, né, das aulas. E entende-se que venha como se fosse uma coisa pronta, né, para o aluno. Então, você joga, né, e o aluno recebe aquilo, mas como que se ele fosse, assim, um certo momento, assim, podado da sua própria liberdade. Então, quando o Rubens Alves, ele coloca essa questão da escola, gaiolas, então, como se fosse um pássaro preso, né, sem liberdade, e assim não pode voar, né? Não tem como voar, não tem assim aquela capacidade para voar, sair daquele quadrado, né? E daquele ambiente fechado. Então ele coloca que o seu dono leva para onde ele quiser levar, né? Então é um pássaro preso. E assim às vezes são os alunos são levados pelo sistema, né? O sistema diz que é assim e a gente reza a cartilha que tem que ser assim. E infelizmente fica preso naquilo, né? Ele não tem a liberdade de discutir, de arguir, né? Então, assim, eu vejo até a questão, por exemplo, das avaliações, na questão de nota, precisamos, né, dessa avaliação, que é o sistema cobra, essa avaliação, a aplicabilidade das provas, né? Mas isso não prova que o aluno tem a capacidade de saber ou de não saber, porque, por exemplo, um aluno que cola na prova e ele tira 10, e o aluno que estuda, que sabe, que é aplicado, mas naquele dia da prova ele teve um impasse, uma dificuldade, um problema qualquer, e de repente ele é bloqueado na hora da prova, não consegue conciliar, não consegue, às vezes, nem entender a pergunta que está ali, né, colocada, e ele faz a prova e tira uma nota 4, 5. Então, como avaliar esse aluno no todo, né? Então, ainda são presos nos sistemas. E ele traz também, eu achei interessante, a respeito de uma menina de 7 anos, que é filha da empregada dele, e ele traz esse relato que ele estava, assim, trabalhando, fazendo, assim, alguma coisa, e ele pegou algumas ferramentas, né, para poder fazer talvez quer dizer, uma prateleira, né, parece que é isso que ele coloca, e ele pegou lá, né, chave de fenda, martelo, serrote e drena, tá, e foi lá, né, para trabalhar. E a menina chega junto com a mãe, cumprimenta e diz bom dia, a mãe foi embora, mas a filha ficou ali. E a filha ficou observando, né, aquela
aquela trabalho que ele está fazendo, como se disse, não entendo nada do que é isso, né? E ela começou a perguntar o que é isso. E ele começou a explicar de uma naturalidade, né? E ele falou assim sobre o treino, né? O que é o treino? E começou a explicar. Resumindo, ele conta que ele deu uma aula decimal para a menina, né? Sobre como medir coisa e tal. Não estava em sala de aula, ele estava num ambiente, né? Qualquer. E dali a menina pôde ter uma aula, que às vezes na sua naturalidade. Então, observa que a educação ainda ela está ainda muito presa, né, no sistema, mas é difícil ainda poder olhar com esses olhos, né, que o professor traz. Por exemplo, ele fala que o professor deve estar compartilhando com os alunos, junto dos alunos, interagindo, né, com os alunos, e não na frente da sala de aula e expor a sua aula, né, colocar o conteúdo, mas trabalhar mais na questão de estar próximo, de fazer o aluno a ter aquele interesse de aprender, aquele bate-papo, aquela conversa. Então, eu achei muito interessante, né, a colocação dele, e quando ele fala, por exemplo, que hoje não é necessário ficar ensinando coisas, né, ele fala que ensinar coisa, nós já temos aí N lugares, fontes para buscar o conhecimento das coisas, né, mas ele fala que é para ensinar a ser criativo, a pensar, né, a produzir. Então, há uma diferença muito grande na relação que ele coloca de o professor ensinar coisas, né? E quando deveria estar ensinando a questão, por exemplo, do aluno ser pensador, né? Discutir. Então, é muito interessante essa colocação. E ele fala sobre a questão da leitura, né? O prazer da leitura. Acompanhamos, por exemplo, crianças que estão ainda no início, né, do aprendizado, aprendendo a ler, e às vezes você diz, lê a página tal. A criança talvez não vai ler, e se ler não tem efeito, ela não tem motivação nenhuma de ler. Mas quando você diz, vamos ler, né? E você lê, e ele inclusive traz também dentro do texto a questão que ele conta, que interessante professor, que antigamente, ele fala quando ele era menino, mas eu coloco que eu também, quando era criança, que estudava as primeiras séries, né, fundamentais, o professor chegava na sala, ele lia realmente o texto conosco, né? Ele não mandava ler, ele lia conosco, e ele traz isso, né, dentro do seu texto, que quando ele era menino, o professor lia junto com a turma, né? Não dizia assim, lê. Até porque quando você coloca para o aluno ler, dependendo da situação dele, do emocional, ou se ele não tiver domínio na leitura, já traz um constrangimento, porque ele não sabe ler. E daí ele vai ter que forçar a ler. E como vai ser recebido essa leitura na sala de aula, né? Com as dificuldades e gaguejando, falando palavras erradas, então traz também um certo desconforto, né, para esse aluno. Então, mas ele coloca, por exemplo, a escola de asas. Então, a escola de asas, né, na fala do autor, professor Rubens Alves, ele coloca aí a questão do aluno a ter a liberdade de voar, a ter a liberdade de discutir, de expressar, né? Trazer um ensino mais aberto, um ensino mais próximo do aluno, na realidade do aluno. Então, ele traz essa colocação e eu acho muito interessante. Ele diz assim que a escola de asas não amam pássaros, né, na gaiola. E de fato, porque a visão já é bem diferenciada, né? A visão já é bem aberta. Então, isso é importante. E a gente percebe hoje que ainda o ensino está impregnado nesse sistema. E como mudar essa situação, né? Então, ele fala que ele mesmo, com os colegas, criou o vestibular. Mas o vestibular foi com a objetividade do aluno demonstrar a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de criatividade, né? E não, na verdade, de saber. Ele fala até a questão, por exemplo, que seria necessário que a avaliação fosse realizada após, né, 2 anos do término do ano, do curso, né, para fazer aquela averiguação dos fatos, do conhecimento.
Mas não, infelizmente é uma avaliação contínua. Então, eu achei interessante quando ele fala qual é o melhor momento da criança a ler, né? A despertar, a motivar a criança a gostar de ler, que o estudar ele tem que ser um momento prazeroso, né? Tem que ser um momento assim que o aluno sente prazer em ler, sente o sabor da leitura, o saber de buscar, né? Então, isso ele traz e ele coloca assim que quando a criança, né, o adolescente for deitar, então aí a mãe, né, o pai, aproxima da criança, senta na cama e ali começa a pegar o livro e a ler o livro. E mediante isso, a criança vai ouvir a leitura e isso vai trazer um despertamento para a criança, né, para ler. Eu achei importante porque ele traz aqui também até a questão da criança que está amamentando e quando ela está amamentando, ela não consegue raciocinar, pensar, né? A mente está vazia, mas ela já tem aquele sentimento, né? É o que é bom, né? O que é agradável. O que está mamando, ela se sente confortada, né? Mas até então ela não conhece o mundo. E nessa leitura, o adulto acompanhando de perto, sentando com a criança, lendo com a criança ela passa a ouvir e passa a ter aquele impacto, aquele despertamento. E eu lembrei de uma situação que eu estava ministrando aula na faculdade e tinha uma aluna, disse, professora, eu estou com dificuldade do meu filho não sabe ler, ele está com muita dificuldade, né? Não sei mais o que fazer, eu coloco de castigo, né? Eu bato e coisa e tal, e coisa e tal. E daí quando ela me fez essa colocação, eu falei para ela assim, seria interessante que você deixasse seu filho passar para mim um final de semana comigo, né, para mim poder conhecer ele e tal. Quem sabe a gente, né, troca umas ideias e a gente pode estar ajudando. E ela levou o menino para minha casa e eu tinha passado numa banca e eu comprei alguns livros que falam sobre futebol, né, mas bem infantil, né, era mais assim, imagem, algumas frases assim, né, algumas dizeres, né, mas era mais assim, a imagem, mas tinha algumas frases de leitura. E daí eu trouxe aquele livro e coloquei em cima da mesa, né? Eu coloquei 2 livros em cima da mesa. Aquele livro deveria ter assim em torno de umas 6, 7 páginas, né? É bem livro infantil mesmo. E aí, quando ele chegou em casa, né? E nós conversamos, brincamos, tal, né? Jogamos bola. E aí ele chegou na mesa, falei, bom, agora a tia vai trabalhar. Eu cheguei na mesa para mim fazer a minha atividade e ele chegou e olhou o livro. Ele disse assim, tia, posso pegar esse livro? Eu disse, pode pegar sim. Aí na capa do livro tinha uma foto de um jogador, né, com a bola, né? E daí ele falou assim, tia, eu gosto de futebol, eu gosto de jogo, tia. Ele ficou tão assim, eloquente, feliz, né? E pegou aquele livro e começou a olhar. E daí eu via que ele lia a frase dos livros. Ele começou a olhar a figura, a imagem, mas ele lia a frase que estava assim em círculo, né? E daí eu fiquei observando, falei, mas a mãe disse que ele não sabe ler. E como que ele está lendo? Né? Até então, eu não ensinei ele a ler e também não perguntei se ele sabia ler. Mas ele pegou o livro e começou a ler, né, os quadrinhos que estava escrito, né, algumas frases no quadrinho ele leu. E quando eu percebi, ele leu o livro todinho, o livro que tinha 7 páginas no livro. E eu fiquei assim, admirada. Aí logo depois nós lanchamos, tomamos um lanche, tomamos um suco e tal, e retornei ao meu trabalho. Aí ele pegou a outra revista de novo, né? E ele fez a mesma coisa. Tia, eu posso pegar? Posso ver? Pode pegar. E daí ele começou a pegar o livro e ele começou a ler. Daí à noite, quando a mãe veio buscar o menino, eu falei assim, nossa, mas é muito estranho quando você coloca que o seu filho não sabe ler. Pode ser que ele não gosta de ler, né? Da forma que você cobra, da forma que você coloca. Depois você diz assim, vai estudar, vai ler. Né? Mas se você lê com ele, ou deixar ele bem descontraído, né? Bem à vontade, confortado, né? Ele pode ter o prazer de ler. Então eu percebi que um dia só que ele ficou na minha casa, ele conseguiu ter o prazer de pegar o livro. Por quê? Porque eu não mandei ele ler. Talvez se eu dissesse assim, eu vou trabalhar, mas fica lendo esse livro, talvez ele não teria essa motivação, esse interesse por ler. Mas como eu não fiz essa colocação para ele, eu deixei, né? Eu deixei proposital, lógico, né? Eu deixei proposital, porque eu já sabia do caso dele. Mas observa-se que ele sentiu, assim, vontade e desejo de ler o livro.
Então, isso é interessante, é justamente isso que o Rubens Alves coloca, que não é o professor ficar na frente da sala, jogar conteúdo, mandar o aluno ler, mas trazer essa motivação, né? Trazer esse gosto no prazer de estudar, o prazer da leitura. Eu achei muito interessante. Então, ele fala que a missão do professor é provocar o impacto, né? No aluno, provocar a curiosidade do aluno em discutir, em buscar, em aprender. Então, eu achei muito interessante e, na verdade, é a realidade que nós estamos. Então, precisamos ensinar a criança de uma forma diferenciada, de uma forma assim mais... sem muita cobrança, né? Com mais carinho, com mais amor, colocar a tarefa que ele tem que desenvolver dentro da sua responsabilidade, mas com um certo prazer, que ele se sente prazeroso em fazer aquilo, né? Eu vou fazer não porque o meu professor está mandando, mas eu vou fazer porque eu quero aprender, porque eu quero fazer. Então, a diferença é muito grande. E, infelizmente, hoje é o mundo que nós vivemos, né? Então, esse é o meu trabalho para avaliação, né, do semestre, a avaliação final. E foi de muita valia, né, esse ano, esse semestre, os nossos estudos. O professor realmente foi um professor fantástico, né, tem uma didática tamanha, né, imensurável para passar o conhecimento. Eu admiro muito o professor Yuri e parabéns, professor Yuri. E só tenho a agradecer pelo que eu recebi, né, de informação, de conhecimento na faculdade nesse semestre do curso de doutorado.